E aí, galera? Beleza? Aqui quem fala é a professora Fernanda. O que vocês têm achado das nossas últimas publicações aqui no blog? Além de conhecermos algumas paisagens lá da África, também aprendemos sobre o baobá, brincamos de teatro de sombras e conhecemos os animais da savana. Por falar em animais, vejam que bacana esses dois vídeos que recebemos da Lara e da Nicole, que destacam um animal bem curioso do norte da África. Essa aqui é a bandeira do Egito. Lá tem muitas montanhas e camelos. E lá é muito calor. Oi, gente. Tá vendo que eu vou mostrar pra vocês? Então, o Egito é uma morte da árvore. O camelo também. Aí tem a pirâmide. Aí eu adoro ser tchau. Em alguns países africanos, o camelo é utilizado como meio de transporte há milhares de anos. Ou seja, as pessoas montam neles, como nós montamos em cavalos e jegues, para se locomoverem de um lugar para o outro. Antigamente, também eram usados para transportar mercadorias pelo deserto do Saara, como o sal. Mas não são apenas os camelos que ajudam na locomoção das pessoas. Os dromedários também são utilizados como montaria. Você consegue descobrir a diferença entre um camelo e um dromedário? Os desenhos que vimos das crianças destacam um país africano que você provavelmente já deve ter ouvido falar: o Egito. É de lá que conhecemos as grandes pirâmides de Gizé, a Esfinge, as múmias, a Cleópatra. Que tal viajarmos para lá hoje? Neste vídeo, vamos saber quem eram os faraós e conhecer a história de uma rainha, fingir que somos arqueólogos e brincar com a areia, construir nossas próprias pirâmides com palitos e massinha, entender como os egípcios escreviam e aprender a fazer nosso próprio papel, fazer uma múmia e até brincar de corrida. Fique com a gente até o final. Nos dias de hoje, os egípcios moram em cidades como a nossa, com algumas diferenças, é claro. Mas há muito tempo, antes de você e eu termos nascido, antes mesmo da sua avó ou tataravó ter nascido, o Egito era governado por faraós. Os faraós eram como reis, mas o povo egípcio acreditava que eles eram deuses na terra. Embora fossem a maioria, os faraós não eram apenas homens. A Cleópatra, por exemplo, foi uma grande faraó. Mas há mais de 1000 anos antes dela, uma outra grande mulher governou o Egito. Ela se chamava Hatshepsut. Que nome diferente, não é mesmo? Eu descobri sua história nesse livro que eu gosto muito e que já levei para vocês conhecerem, que se chama Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. De acordo com esse livro, Hatshepsut foi a primeira rainha do Egito. Naquela época, as pessoas consideravam ser muito estranho uma mulher se tornar faraó. Então, Hatshepsut teve até que fingir ser homem para convencer os egípcios de que era uma líder. Ela acabou se proclamando rei e não rainha. E assim como aquela história da grande guerreira da Disney, a Mulan, Hatshepsut também se vestia com roupas masculinas e algumas vezes até colocava uma barba falsa. Hatshepsut reinou por mais tempo e com mais sucesso que qualquer outro faraó em toda a história do Egito. Mas mesmo assim parece que isso não foi o suficiente, já que 20 anos depois de sua morte, alguém tentou apagar seus registros da história, porque uma mulher no cargo de faraó assustava as pessoas. Mas felizmente não é tão fácil apagar essas lembranças. Como a gente sabe tudo isso, se já se passou tanto tempo desde então? Sabemos através das descobertas dos arqueólogos. Os arqueólogos são parecidos com paleontólogos, que alguns de vocês conheceram no ano passado, mas os paleontólogos estudam e descobrem os dinossauros. Já os arqueólogos são estudiosos que procuram entender como era a vida dos povos antigos.
No caso do Egito, eles encontram pistas nas obras de artes, nas construções, em ossos e até em materiais que estão enterrados há milhares de anos. Que tal você brincar de arqueólogo aí na sua casa também? Você pode enterrar alguns objetos na areia, no fubá, terra ou o que você tiver disponível e tentar escavar utilizando um pincel, uma pinça, um palito. Use a criatividade. O que tem no Egito? Pirâmides. Você pode aproveitar para brincar de desenhar também, como o Nicolas fez. Inspirado nas pirâmides do Egito, ele desenhou diversas formas geométricas, como quadrados, triângulos, círculos. Será que você consegue? E olha só que legal esse desafio que o Nicolas fez com seu irmãozinho Ícaro. Utilizando palitos ou até mesmo massinha, eles reproduziram também outras formas geométricas. Inspirada nessa brincadeira, eu também construí a minha própria pirâmide. Será que você também consegue? E você sabe dizer o nome de cada uma dessas formas geométricas? Quando os arqueólogos encontraram as tumbas e templos egípcios, além de diversas pinturas, encontraram também uma forma de escrita bem diferente da nossa. São os hieróglifos. Ao invés de utilizarem as letras do alfabeto, como nós usamos, os egípcios utilizavam muitos símbolos, alguns deles até de animais. Vejam só! Mas eles não usavam apenas as paredes para registrar. No Antigo Egito, eles escreviam também em papéis feitos de uma planta chamada papiro. Eles cortavam os caules do papiro bem fininho, molhavam, martelavam uma tira na outra para juntar, deixavam secar para depois escreverem. Curioso, não? Mas o papel que utilizamos não é muito diferente. Ele é feito de uma árvore chamada eucalipto. Já parou para pensar que cada papel que você utiliza é parte de uma árvore que precisou ser derrubada? Cada folha de papel já foi uma vida. É por isso que devemos utilizar cada folha com parcimônia, ou seja, com cuidado, com economia, sem desperdício ou exagero. Se você estiver desenhando e não gostou do resultado, não jogue a folha fora. Tente apagar, fazer outro desenho por cima, desenhar do outro lado da folha ou até recortar para criar uma nova obra. Se não der certo, mesmo assim você pode guardar e fazer as suas próprias folhas de papel reciclado. Vem que eu vou te ensinar. Para fazer essa experiência, a gente vai precisar de água, um recipiente. Pode ser uma bacia, um pote, o que vocês tiverem disponível. Uma tesoura, mas é claro que sem ponta. E papéis usados. Aqui eu utilizei alguns papéis que eu imprimi que ia jogar fora. Peguei um caderno velho também com algumas anotações. A primeira coisa que a gente vai fazer é picotar todo esse papel. Vai dar um pouquinho de trabalho, tem que ter paciência. E tudo bem se você estiver aprendendo a recortar. Você pode se reunir em volta de uma mesa junto com a sua família e cada um cortar uma parte. Enquanto vocês estiverem recortando, vocês podem conversar um pouquinho sobre as suas descobertas sobre o Egito, por exemplo. Aqui eu já terminei de recortar tudo e fica tão gostoso de mexer. Depois que vocês recortarem tudo, vocês vão cobrir com água e deixem descansando de um dia para o outro. Agora a gente vai começar a fazer as nossas formas para poder peneirar o papel. Vocês podem utilizar o que tiverem disponível em casa. Eu, por exemplo, peguei uma tampa de plástico usada, uma moldura de um porta-retrato. Vocês podem utilizar também moldura de quadro, uma peneira bem fininha. Também utilizei uma meia calça fina e bem velhinha que eu não uso mais, um barbante
para poder amarrar e a tesoura. Com a ajuda de um adulto, se vocês utilizarem uma tampinha plástica como eu, recortem bem no meio. Depois envolvam com a meia, recortem o excesso e estiquem bem, enrolando igual um bombom. Vai ficar mais ou menos assim. Eu fiz a mesma coisa com a moldura. Como a gente já deixou o papel de molho de um dia para o outro, basta jogar num liquidificador e bater bem, até virar uma pasta. Se não tiver liquidificador, dá para fazer esse processo também com as mãos, mas vai dar um pouquinho mais de trabalho. Eu quis também fazer uma experiência com corante, então eu separei essa pasta de papel em 3 potes diferentes e coloquei 3 cores. Só que eu coloquei bem pouquinho, então não dá para perceber direito quando o papel seca. Você pode tentar utilizar também tinta guache, depois me conta como ficou. Com a forma em mãos, eu fui colocando aos poucos a pasta de papel utilizando uma colher. E também fui apertando para tirar o excesso de água. Eu notei que com a colher foi um pouquinho difícil porque cada vez que eu ia colocando e apertando, a pasta grudava na colher. Então eu preferi utilizar as mãos mesmo. Por fim, deixem no sol de um dia para o outro para secar. Como o dia estava muito quente, no dia seguinte já estava tudo sequinho, olha só. Aí é só desenformar. Esse outro papel eu resolvi dobrar para ver o que acontece. Como ficou bem grosso, ele se quebra, então a gente precisa manusear com bastante cuidado. Inspirada numa obra de arte egípcia que eu pesquisei no Google, eu desenhei a lápis, em uma dessas folhas de papel reciclado, uma pessoa. Notem que nas obras de arte, desenhados tanto em papiro como nas paredes, os egípcios estão sempre com o rosto virado de lado, os pés de lado, e aí inspirada nessa obra de arte também eu colori utilizando aquarela, mas você pode usar o que tiver disponível em casas. Por fim eu contornei, e gostei tanto do resultado que eu coloquei até uma moldura e deixei na minha estante. Com os outros papéis, eu também me inspirei nas escritas egípcias. Vocês lembram que eu falei sobre os hieróglifos? Pois bem, eu escrevi o meu nome e resolvi também criar o meu próprio signo. Eu desenhei esse coelhinho e eu inventei que esse coelhinho significa nascimento. Inspirada também nas obras da Helena e da Lara, eu desenhei esse camelo. E vejam só, o Nicolas também fez uma outra experiência com papel. Lembra que a gente comentou sobre as múmias lá do Egito Antigo? Olha só o que o Nicolas fez utilizando colagem com papel higiênico. Continuando. 1, 2, 3 e já! Ele também fez uma brincadeira com papel higiênico que a gente pode chamar de corrida da múmia. Você também pode brincar na sua casa, com a sua família. Bom, nesse vídeo a gente trouxe um montão de ideias. Você não precisa fazer tudo em um só dia. Lá no nosso blog, a gente vai trazer também outras dicas. É isso, pessoal. Beijo e até o próximo vídeo.